Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe! Hoje vamos falar sobre Robson. por que Robinho deu errado. Robson. Os caras falam, mas o Robinho deu errado. Gente, eu sei. Esse é o título do vídeo, é pra você clicar e assistir, Mas tá o bom? Robinho, pelo que a gente se esperava dele, Sim, a gente esperava ele ser o melhor do mundo. sim, ele saiu do Brasil pra ser o melhor do mundo. É isso, por isso que ele deu errado, tá bom? Não é porque ele é ruim. O que aconteceu para ele não ser o melhor do mundo? Sim, vamos lá. Robson de Souza nasceu dia 25 de janeiro de 1984, ou seja, atualmente ele tem 35 anos, e ele está jogando no Başakşehir da Turquia desde janeiro de 2019, beleza? Vamos lá, a carreira do Robinho ele surgiu no salão, era muito habilidoso, estilo Neymar, cara, estilo Ronaldinho, habilidoso pra caramba, jogava 6 no anos de base Santos. é de São Vicente, jogava na base dos times de salão e tal, e aí um goleiro, o Betinho, descobriu o Robinho jogando salão e levou pra base do Santos, onde ele ficou por muitos anos. De 1996 até 2001, que foi quando ele estreou no finalzinho do ano, tá jogando os amistosos, tá? Aí em 2002 deu o que deu, o Santos fez um time pra não cair pro Brasileirão, mas tinha Não Robinho. tinha dinheiro pra investir e Sim. jogou os moleques, o Leão, né? Sim, o Santos em 2001 tinha Dodô, Edmundo, Valdo, Rincon, Os nomes de peso. nomes de peso, né? Carlos Germano e tal. 2002, o Carlos Germano foi embora, todo mundo foi embora, ficou Fábio Costa. O Santos tinha Odivan em 2001, tinha uma porrada de cara famoso, mas que não renderam como time. E em 2002 o Santos não tinha dinheiro nenhum, montou um time só pra não cair. Joga os moleques da Pois base. é, veio Robinho, veio Diego, veio Elano, veio Renato, Paulo Almeida, que naquele time jogou certo, Alex, Maurinho, Fábio Costa, Léo já tava, né, mas o Léo ficou, dos poucos que ficaram. Tudo deu certo naquilo. E acabou calhando que aquele time, nos primeiros 6 meses foi uma bosta, tá? Mas na parte final, nos últimos 6 meses, foi maravilhoso e o Santos foi campeão brasileiro. Porque calhou de não ter dinheiro pra contratar, calhou de jogar os moleques no meio do fogaréu lá pra tapar buraco, Sim. calhou do modelo do campeonato ser daquele jeito. Mata-mata. Que se fosse Foi o último. como hoje, não teria ganho também. Sim, porque até E terminado talvez oitavo. essa geração aí seria vitoriosa, mas Não tanto. não tanto como foi. E acabou dando muito certo, o Santos foi campeão em cima do Corinthians, 2 jogos maravilhosos, 2 jogos disputados, que o Santos acabou ganhando os 2 jogos. Tá, foi um jogo disputado, principalmente o segundo. E aí, beleza, Santos campeão brasileiro, o Robinho, pra você ter ideia, a gente se fala de Jogo das Neymar, pedaladas. não, a gente fala sempre de Neymar e Ganso, só pra você ter ideia do que era Diego e Robinho no Brasil. Cara. O Diego foi dançar na pizza. Foi, sim, lá Na do símbolo de São pista, Paulo, é. nas oitavas de final, aliás, no pontos corridos. Foi. E o São Paulo ainda ganhou esse jogo 3-2, mas o Diego quando empatou subiu lá no símbolo de São Paulo, ficou zoando, quase deu briga. Deu uma briga. Mas enfim, foi um campeonato bem legal de assistir, mesmo sendo santista, não sendo, foi um campeonato da hora. O povo gosta de ver molecada fazer umas molecagens. Não, no mata-mata, quando começou, o Santos detonou, cara. Eu acho que o Santos perdeu um jogo só, que foi pro Grêmio por 1-0, mas tinha ganhado de 3 na Vila. Ganhou todos os outros jogos. Foi Todos. até surpresa, né? Porque ninguém sabia que eram os moleques. Do nada lá, os moleques atropelando todo mundo, cara. Pois é. Ganhou os 2 do São Paulo, perdeu um pro Grêmio e ganhou a final do Corinthians os 2 jogos. E aí, beleza, o Robinho se destacou demais, demais mesmo. Tanto que em 2003 ele passou a ser jogador de seleção, ele e o Diego. Mas o Robinho começou a se firmar mais que o Diego. Por mais que o Diego tenha feito sucesso também, o Robinho acabou tendo muito mais nome que o Diego. Porque o Diego acabou saindo em 2003 e o Robinho ficou. Ainda foi vice da Libertadores lá com o Boca, que era um timaço também. Né, que até vou fazer um vídeo disso ainda, vou falar essa parada, mas eu não vou contar spoiler, tá bom? E aí o Robinho ficou até 2005 no Santos. A primeira passagem dele, ele fez 177 jogos e marcou 82 gols. E ele também foi campeão brasileiro em 2004. E aí vai uma passagem importante. A mãe dele foi sequestrada durante o Campeonato Brasileiro. Aquele 2004 do Santos é um negócio pra você falar assim, foi contra tudo e contra todos também. O David, só o David, que era o atacante parceiro do Robinho, ele teve 8 gols anulados que eram pra ser validados. 8, só no Brasileiro. O Santos passou o Atlético Paranaense só no final do campeonato para ser campeão com pontos corridos. Foi bem difícil, o Robinho ficou afastado 2 meses por causa do sequestro da mãe dele e voltou nas rodadas finais. Acho que ele só jogou a última rodada, porque o Basílio que estava de titular. Foi um campeonato bem... O Basigol também segurou Não, o as Basílio pontas. jogava muita bola. Jogava É muito. ídolo, vamos respeitar. Enfim, mas foi um torneio bem tenso pro Santos e o Santos conseguiu se sagrar campeão no time do Luxemburgo, que nem era tão bom assim. De nomes, eu tô falando. Sim. A zaga era Leonardo e Ávalos, cara. O goleiro era o Mauro Mão de Pau. É difícil. Uma hora era ruim. Mas os laterais eram bons, o Paulo César e o Léo. Né? Então tinha um time que acabou dando certo, mas não era tão bom assim quanto o de 2002. Enfim, o Robinho chegou em 2005, jogou bem ainda um período e chegou uma proposta do Real Madrid por 30 milhões de euros pra ele. Ele falou, agora ele vai ser o melhor do mundo. Só que aí vem uma cagada, começa a primeira grande cagada do Robinho. O que ele fez? Ele queria ir embora, né, não sei o quê.
Em vez dele negociar e tudo, o que ele fez? Ele sumiu. Ele sumiu, desapareceu do Santos. Isso que eu falo. Pra forçar a transferência. Pede o Robinho no Santos, eu falo, você é a meretriz mesmo do futebol, viu? Faz tempo que eu não O pego. Robinho bate na cara do Santos na hora que Não, ele quer voltar, ó, essa- assim ele volta. Essa postura dele na transferência dele pro Real Madrid foi muito feia mesmo. Tanto que no negócio, quando o Santos aceitou os 30 milhões do Real Madrid, foi acordado que o Robinho ia fazer jogos de despedida. Ele ficou 7 rodadas jogando pelo Santos ainda. E quando ele saiu, o Santos estava brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão. Sim. Jogou ele o Giovani ainda, aquele clássico que foi remarcado, que ganhou de 4x2 do Corinthians. Sim. Depois voltou e o Corinthians venceu por 3x2. Foi complicado. Mas o Robinho acabou indo pro Real Madrid. E ele chegou no Real Madrid com uma expectativa gigante em cima dele. Porque E no já começo, tá com um certo nome. ele já chegou com camisa 10, porque o Figo tinha saído. E o Robinho assumiu a camisa 10 do Real Madrid. Primeiro jogo na estreia ele ficou dando chapéu nos outros. Não, a torcida aplaudindo de pé. maluca, é. Que é isso? Que é isso? Era Meu Deus do coisa louca. céu! E o Robinho jogou muito no começo de Real Madrid mesmo, tanto que ele tem 2 La Liga lá, que é uma coisa que o Real Madrid não ganha direto sempre. É. Né? Tem um hiato grande entre elas, porque o Barcelona ganha uma Sim, porrada é. em seguida. E aí ele ganhou 2 La Liga lá, teve bons momentos no Real Madrid, chegou a ser titular em algum período, Mas não estourou, né? não chegou a estourar no Real Madrid, mas assim, ele sempre foi bom, tá? Mas ele não conseguiu ser o cara que se esperava que ele seria. E aí chegou uma proposta do Chelsea pra ele. Ele ficou, ó, só pra falar, ele ficou no Real Madrid de 2005 a 2008, foram 35 gols em 137 jogos. Pra você ver que antes ele era titular e imprescindível, ele passou a ser titular algumas vezes e reserva outras. Sim. Não fez tantos gols assim. Alternava. E aí chegou uma proposta do Chelsea e falou: Robson, vem jogar na Premier League. E ele foi pro Real Madrid e falou: quero ir embora, não sei o que. E o Real Madrid fez a postura exata do PSG com o Barcelona. Foi gastando até o último dia. E não sei o que. E o Real Madrid tinha uma oferta na manga, Sim. que não foi revelada. E o Robinho tinha certeza que é pro Chelsea. Não, vou pro Chelsea, não sei o que. No último dia da janela de transferência, o Real Madrid vendeu o Robinho por 40 milhões de euros pro Manchester City. Que naquela época não tava com esse Tava começando o projeto do Tava. Manchester City. Já tava rico, mas não era um time tão forte. Tanto que o Manchester City, com todo respeito, tinha Elano, tinha Jô. Não, era um time bem meia boca. Era um time- o processo da reviravolta. Era um começo. Um time bosta, cara. Mas assim, não era um time tão forte. Tanto que veio o Tevez depois. Foi ali no Tevez que começou a mudar mesmo. Mas se for o Manchester City, faz quanto tempo que tá um time forte mesmo? Sim, já faz uns 10 anos. Fortaço de disputar. 8, 9 anos, assim. Mas enfim, já era um time que tava começando o processo de ter muito dinheiro, tinha bons jogadores, mas não era tudo isso que é hoje. Ou seja, mandou pra lá pra falar, ó. E cara, eu vou falar, a primeira temporada do Robinho no Manchester City, ele foi artilheiro do time, ele foi bem mesmo, ele foi eleito pra seleção do campeonato, ele jogou bem na primeira temporada. Só que na segunda temporada, o Manchester City trouxe o Roberto Mancini pra ser técnico. E o Mancini começou a deixar o Robinho de lado. 6 meses lá, cozinha do Galo, não sei o que, o Robinho falou: cara, eu vou perder a Copa, velho, se eu não jogar, eu tô lascado. Aí o Robinho conseguiu, junto com o Santos, um empréstimo pra ele voltar pro Santos, em 2010. Ele voltou, fez o gol de letra? Voltou, né? Foi na reestreia dele, que ele entrou no segundo tempo, fez o gol de letra, o Santos ganhou do São Paulo 2x1. Rogério. E ele realmente voltou jogando muito pelo Santos, cara. E calhou que ele caiu naquele time do Neymar e do Sim. Ganso. O Robinho era o capitão daquele time, que deu muito certo. Como a gente fala, foi o time que enganou o Brasil, porque daquele time todo, quem deu certo de verdade foi o Neymar. Só. Os outros foram médios, Sim. comparado ao Neymar, o que se esperava daquele time. Onde está Zé Lodge? O Wesley, cara. O Wesley enganou. O André, O Wesley enganou o mundo. que o Noriega falou: é o melhor centroavante do Brasil. Vamos ter que falar aqui. Tem. Então, foi um time que a gente fez o vídeo do Santos 2010, assista, que é mais fácil de você entender tudo. Mas enfim, o Robinho caiu naquele time e nessa volta ele fez 22 jogos e marcou 11 gols. E fez gols importantes, cara. Ele fez um gol de cobertura contra o Grêmio na Sim. Copa do Brasil, que foi sensacional. Voltou jogando muito, liderou o time no Paulistão e na Copa do Brasil. O Santos foi campeão. Aí ele tinha que voltar pro Manchester City, mas o Manchester City acabou negociando o Robinho com o Milan por 18 milhões de euros. E no Milan ele ficou de 2010 até 2014, tá? Contrato até 2014. O que aconteceu? No Milan, ele chegou com a camisa 70 porque o 7 era o Pato. Você vê, o Robinho chegou no Milan com 26 anos, tá? Ele foi pra Copa, tudo, a gente vai falar de seleção já já. Foi com 26 anos pro Milan. Tá novo ainda, tem Sim, muito futebol pra 26 jogar. anos, cara. Tanto que ele já rodou pra com 26 Pois anos é. tá no Milan. E no Milan ele chegou e até jogou bem, mas o Robinho no Milan nunca foi titular absoluto. Ele sempre era uma opção do time, tá? Porque o Milan também. Tudo bem, mas o Milan com o Robinho ainda Fala, tinha onde se Ibrahimovic. perdeu o Milan? Dá um vídeo. Sim, vamos fazer um vídeo. É spoiler. O Milan tinha Ibrahimovic, tinha um time forte ainda. O Sidorf tava lá,
Tinha o Pirlo ainda, tinha o Gattuso, tinha um time forte, tanto que foi campeão italiano. Mas o Robinho no Milan nunca conseguiu se firmar. Tanto que a passagem dele foi sem tantos gols. Foram 144 jogos e 33 gols marcados. Exatamente, entendeu? por isso que a gente, quando tem as listas de não se firmaram na Europa, o Robinho tá. Pois é. Ele nunca se firmou, que no Real Madrid se firmou. Não se firmou. Ele teve bons momentos, é isso que a gente No tá City, falando. no Milan, Bons momentos. Na Primeiro Europa, ano dele no Real Madrid, o primeiro ano dele no City, o primeiro ano dele no Ele Milan. nunca decepcionou, Bom. mas nunca foi o que esperava. Pois é, ele fez ótimos primeiros anos nos times da Europa que Sim. ele foi jogar. E aí, 2014, o Santos foi de novo lá no Milan e falou, me empresta o Robson. Tá lá. Deixa ele voltar. Meretriz. E aí, voltou. E foi bem de novo. Ele jogou bem. Sempre jogou no Santos. Ele jogou foi bem. feito pra jogar no Santos. Foi feito pra jogar no Santos. Se ele tivesse ficado a vida inteira, Sim. rapaz. E aí ele fez 41 jogos e 17 gols nessa volta. Ganhou o Paulistão de 2015. Né? Quando acabou o Paulistão, o Santos queria fazer um contrato de volta com o Robinho. E aí saiu do Santos, todo mundo achou que ele ia renovar, que não sei o que ia ficar no Santos e tal. E aí veio uma proposta do Guangzhou Evergrande, por 6 meses o Robinho ganhou uma baita grana. Porra. E aí ele foi lá passar férias, porque ele jogou 10 partidas e marcou 3 gols, mas ainda foi campeão da Superliga Chinesa. Sim. E aí ele ia voltar pro Brasil. O Santista já falou, agora não sai mais, vai se até aposentar. Vai. Se até aposentar. Vai. E aí o Robinho voltou pro Brasil, mas pra jogar no Galo, no Atlético Mineiro. Por quê? O Galo assinou um contrato com a Dry World, que é uma empresa de material esportivo, que inclusive acho que já faliu, se eu não me engano. Essa que é a louca. Essa ainda. Essa é a do Ronaldinho. Essa né? aqui é de calcinha. Pois é. E aí ele assinou um contrato com o Atlético Mineiro, que estava com a Dry World, e o Robinho seria o garoto propaganda da Dry World no Brasil e seria atleta da marca. O que culminou que, assim, o Robinho parou de receber do Atlético porque a Dry World parou de pagar o salário dele. Basicamente isso. Mas a culpa não era do Galo, tá? Sim. E aí ele ficou no Galo 2 temporadas. Ele foi bem no Atlético. Foram 109 jogos e 38 gols marcados. Ganhou o Campeonato Mineiro também. Jogou bem no Atlético. Assim, não do nível do Santos, mas tá bem mais velho também. E aí acabou o contrato com o Atlético. Falou, vai embora. Pro consumo Porque- doméstico, o Robinho é demais. Aí o Santista já falou assim, agora ele vem. Bom, já tá bom, 2016. Chega. Né? 2017 no Galo também. Eu já Chega, te peguei Robinho. na cama com outro tantas vezes, mas volta pra mim. Volta, Robinho. 34 anos. Tá na hora de voltar pro Peixão. Vem se aposentar. Vamos ficar aí mais uns 3 anos e aposenta. E aí, mano? Teve o caso, né? Teve o caso lá do que ele tá sendo... Que ele foi condenado, né? Mas ele ainda tá recorrendo Itália. e tal na Itália. Que a gente não vai nem entrar nesses pormenores, que a gente tá falando do futebol. E aí ele foi pra Turquia pra jogar no Sivasspor, né? Fez um contrato de 1 temporada e meia. Jogou 30 partidas, marcou 12 gols pelo Sivasspor, foi bem. E aí o Başakşehir, que é o atual líder da liga, que foi campeão da última Sim. campeonato turco, contratou o Robinho no começo de 2019, onde ele já disputou 20 partidas e marcou 4 gols. 4 golzinhos. Sim, o Robinho não é titular também do Başakşehir. Algumas vezes ele não é titular absoluto, tá? O craque do Başakşehir Também tá lá. é o Arda Turan. Tá lá comendo seu falafel, sua shawarma lá, tá divertido, tá se Tá divertindo. ganhando em euro, rapaz. ganhando Tá em euro. triste pra caramba. Foi lá nos restaurantes do Nuzrete. Ele foi? Foi. Ele foi no outro lá também, que eu esqueci o nome, que também tem 10 milhões de seguidor também. Quer O cara contar bota que ele vai fogo. aposentar no Santos? Enfim, não sei, cara, não sei. Mas, hein, Aposto que você queria. não, Você queria assim? não quero. Sua camisa aqui, ó, assinada pelo Autografada. Robinho. Eu que peguei esse autógrafo pra você, seu Foi eu, vagabundo. cara. Não foi? Eu que peguei lá no shopping aquela vez. Eu fui. Que eu fui Ele lá. falou que comigo. Ele tava com a cara de bunda. Aí, Eu falei, Robinho. assina aqui pra ele. Você pode assinar aqui pra mim? Ele falou, claro, parceiro, eu assino sim. Porque ele tava com a cara de macho, assim. Enfim, o Robinho está no Başakşehir agora. Ele nunca foi o cara que se esperava. A gente acreditava realmente, quando ele saiu do Brasil pro Real Madrid, a gente falou, caramba, esse cara vai ser o melhor do Mas mundo. tem que Jogava muito. falar, na seleção ele sempre foi muito bem. Sim, aí entra a seleção brasileira, onde ele jogou 100 partidas e marcou 28 gols. Ele nem sempre Parece foi titular, pouco, tá? mas toda vez que ele jogava, ele era muito Sempre bom mesmo. jogou muito. O Robinho merecia ser titular na seleção brasileira em 2006. Ele jogava melhor Não. na seleção do que nos times. O Robinho tava jogando melhor que o Adriano e melhor que o Fenômeno naquela época da Copa, tá? Ele merecia ser o titular. Com um dos dois. Aquela Ele dava Copa certo com o era Adriano. baderna também, né? Foi. Mas enfim, o Robinho merecia ser titular. Em 2010, o Robinho foi o melhor jogador do Brasil na Copa, junto com o Elano, que acabou se machucando, porque o Kaká tava baleado. É. O Dunga levou um time que não tinha reserva e acabou culminando na eliminação do Brasil pra Holanda. Mas o Robinho ainda fez o gol Sim. do Brasil naquele jogo e foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Era pro Brasil ter ganho, feito uns 3 no primeiro tempo. Podia ter ganho. Foi o melhor jogo do Brasil Foi, em Copa faz exatamente. tempo. Foi o melhor jogo do Brasil em Copas Aí teve nos a últimos merda anos. do Felipe Melo, Sim, o goleiro também dá uma cagada. Com lá. o Felipe Melo, Júlio César. É, Mas na seleção o Robinho sempre jogou bem, sempre representou bastante. Você pode procurar aí os lances do Robinho na seleção, que sempre foi monstro. Mas o Robinho nunca foi aquele cara
de chegar e falar, putz, esse cara vai ser o melhor mesmo, esse cara é o melhor do mundo. Ele não chegou no nível. Às Tem uma vezes entrevista do Robinho em 2014 que ele fala, Cristiano Ronaldo é bom, mas eu tô no mesmo nível dele. Talvez Não sei se é até 2014 ou 2010. por querer não sei. fazer as coisas acontecer muito rápido. Tipo no Real Madrid, chegou bem, mas depois já queria sair. Sim. Todos os times que ele chegava, ele já Nunca teve paciência. dava um tempo e já queria sair. Então acho que talvez até essa falta de paciência de bater na tecla ali, tentar mais, né, cara? Se Tirando a vez que capacidade ele- técnica ele sempre teve. Tirando a vez que ele vem emprestado pro Santos, todas as vezes que ele saiu do Santos, ele saiu Obrigado. brigado, ou forçando, ou negociando, ou saiu de maneira feia, saiu mal do Real Madrid, saiu mal do Manchester City, entendeu? Do Milan eu acredito que ele não saiu mal porque ele veio emprestado, depois acabou ficando, encerrou o contrato, mas ele teve uma postura ruim nas negociações na carreira dele, assim como o Neymar teve, então serve de exemplo, tá? O Neymar é mais jogador do que o Robinho foi, no mais contexto completo. geral da carreira, mas é uma postura que o Neymar tem parecida com a do Robinho, e isso é muito ruim. Mas em seleção o Neymar não é menos que o. Embora tenha mais gols. Embora tenha mais gols. Pois é. Enfim, o Neymar foi Representou menos o Brasil, tipo. Eu não sei, eu acho que é O Robinho equivalente. foi melhor que ele até hoje. O conjunto da obra. O conjunto da obra, acho que sim. Pois é, então, eu quero saber a sua opinião sobre o Robinho, o que você acha? Você realmente acha ele bom, ele craque, ou você acha que ele foi uma mentira, ou você acha que ele foi ruim? Depende, a sua opinião não precisa ser igual a nossa, tá bom? Sim. Eu achava que ele ia ser o melhor do mundo quando ele saiu do Brasil, Eu acho sim. que ele é um degrau abaixo de craque. É, ele é quase. Ele é quase craque. Quase craque, mas foi muito bom jogador, muito bom mesmo. Chegar quase, de ter momentos de craque, várias Fez vezes. uma festa com o Ronaldinho Gaúcho aquela vez. Com o Wagner Love, Wagner Love. o Wagner Love lá na seleção, mãozada nas costas. A mina do brasileiro. Wagner Love lá moendo e o Robinho só na mãozada. Eita, nós. Enfim, comenta aí sua opinião sobre o Robinho. Quem que você quer ver nessa próxima... No próximo jogador que a gente Tem vai muitos falar. jogadores Tá? aqui, Tem muito, né? tem jogador consagrado. O Robinho é um consagrado. Sim. Né? Jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo e tal. Mas que não supriu a expectativa que foi criada em cima É o dele. Charaui. É o Charaui também. Pois. Né? Hashim Mastur. O Charaui é um jogador que joga na Roma, é um jogador famoso, mas nunca foi o que se É esperava. o Tevez. É, o Tevez eu acho que foi mais longe. Foi mais longe, mas também. Não foi o que se esperava. Era lá. ele e Robinho na época ali, Sim. a dupla que brigava, cara. Enfim, comenta aí, eu quero saber sua opinião, tá? Faz o cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal se não é inscrito, seja membro do canal, planos a partir de R$2, só clicar no Seja Membro aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e... Tchau, tchau. Porque o Wellington Paulista não foi o melhor do mundo. Tá no nível dos